boa tarde. Olá, muito boa tarde para você. Pontualmente, 12:30. Cresce o número de homicídios na capital e os dados são assustadores. 99 assassinatos até agora, mais que o dobro que o mesmo período do ano passado. Novidade para usuários de táxi aqui na capital. Em agosto, as corridas poderão ser chamadas através de um aplicativo. É a tecnologia. Vamos falar também sobre a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que começa nesse sábado. Futebol, após um jejum de 8 jogos sem vencer em Sibeli, Figueira faz as pazes com a vitória e o time deixa, pelo menos momentaneamente, o temido Z4. E tem também todos os detalhes da estreia hoje da Chape na Argentina pela Copa Sul-Americana. E hoje é dia do Virou Viral. Você sabia que Lucas Miranda e a sua equipe vão mostrar para vocês de casa nomes de aplicativos e expressões de internet que até bem pouco tempo não faziam qualquer sentido. Já hoje em dia... O Meio-Dia Catarina desta quarta-feira, 28 de junho, já está no ar. Eu esperei um pouquinho. Meio-dia e 31, estamos ao vivo com você aqui até 1h30 e aguardamos as suas mensagens, a sua participação. A gente dá uma olhadinha aqui, já tem mensagem chegando. Daqui a pouquinho o Gustavo já manda abraço aí, lê os recados de vocês. Lembrando sempre que a gente está nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, em @meio-dia Catarina. Também temos a nossa fanpage do Facebook, né, Sibeli? /meio-dia Catarina, mas também uma interatividade extremamente em tempo real, dá pra gente colocar assim, através do nosso WhatsApp, no 489-9608-7554. Legal que o pessoal já tá colocando na agenda lá, Sibeli, e já vai mandando os recados, inclusive, antes do programa começar. Queria agradecer a todos pelo carinho desde já. É isso aí, daqui a pouquinho o Gustavo lê já alguns recadinhos pra gente. Vamos falar dessa madrugada que foi violenta aqui na Grande Florianópolis. 4 ataques foram registrados, uma situação preocupante, já que a criminalidade tem índices assustadores em 2017. Só na capital, 99 homicídios foram registrados nesse ano. Passava da meia-noite quando as câmeras de segurança do túnel Antonieta de Barros, que dá acesso ao sul da ilha na capital, flagrou 2 jovens espalhando gasolina e ateando fogo em pneus. As 3 pistas ficaram bloqueadas por mais de meia hora quando os bombeiros chegaram no local. O mesmo aconteceu no outro sentido do túnel. Já na delegacia de polícia do bairro Saco dos Limões, o ataque veio em forma de tiros. Mais de 10 disparos foram efetuados contra a sede da DP. Hoje pela manhã, o Instituto de Perícias esteve no local. Os tiros atingiram o vidro da porta da frente, os muros e a calçada. E a madrugada foi violenta não só na capital. Outros 2 municípios da Grande Florianópolis também registraram ataques. Em Biguaçu, a sede da Polícia Militar foi alvo dos criminosos. 5 tiros foram disparados por suspeitos que estavam em uma moto. Os tiros atingiram uma viatura e os 4 policiais que estavam no local não se feriram. Já em Biguaçu, o alvo foi o Centro de Atendimento Socioeducativo. Os criminosos dispararam várias vezes contra a sede do CASE. O ano de 2017 tem sido um dos mais violentos dos últimos anos na Grande Florianópolis. De janeiro a junho já foram registrados 99 homicídios, mais do que o dobro de todo o ano passado, quando 45 mortes foram registradas. Um dos últimos casos aconteceu nesta semana, na Vila União, no norte da ilha. Na segunda-feira houve tiroteio entre polícia e criminosos. Uma pessoa morreu e um ônibus foi incendiado no local. E a violência na capital e os números dessa violência, a gente segue acompanhando essa situação. Uma reunião foi realizada na tarde de ontem sobre a interdição do Presídio Regional de Joinville. Participaram integrantes da Segurança Pública do Estado e do Sistema Prisional, além de representantes do Ministério Público. O Presídio de Joinville está interditado por ordem judicial por conta da superlotação. E o secretário adjunto da Secretaria de Justiça e Cidadania, Leandro Lima, falou sobre o objetivo dessa reunião.
Que o que se construiu hoje foi os caminhos e as bases para um entendimento que leve a possível suspensão da interdição a partir desse entendimento que se está construindo. Da mesma maneira, se construiu também algumas soluções para que sejam encaminhados os presos de Joinville, para que nenhum preso perigoso seja liberado em função dessa situação momentânea. Nós esperamos até o final da semana construir as condições para que se possa retornar à normalidade no presídio de Joinville. Para onde estão indo os presos? Hoje os presos estão sendo recolhidos pelo departamento e encaminhados para outras unidades dentro dos limites em que o departamento pode operar. Essas unidades são quais? No momento eu não posso informar ainda, até porque não tenho ainda conhecimento nem de quantos presos ainda hoje precisam ser encaminhados, porque os de ontem todos foram encaminhados. Então a cada dia a gente vai resolver a situação dentro desse entendimento consensuado na reunião de hoje. Tá aí a resposta, né, das autoridades falando que estão sendo reencaminhados, então, os presos e que até sexta-feira novas condições nesse presídio de Joinville devem ser apresentadas. Um agricultor de Campos Novos estava comercializando suínos pela internet. É isso mesmo. A carne estava sendo enviada ao destino sem qualquer fiscalização. A Vigilância Sanitária localizou o abatedouro e a repórter Camila Constantini tem os detalhes. Boa tarde, Cibele. A Vigilância Sanitária de Campos Novos localizou o abatedouro clandestino. Segundo informações de testemunhas, o próprio agricultor teria confirmado o ato. Os animais eram abatidos em casa, sem qualquer procedência e fiscalização, estando expostos a várias doenças. O transporte também acontecia de forma ilegal e a venda era feita pela internet. Agora o agricultor terá 15 dias para apresentar defesa. Lembrando que só é permitido o abate de animais após autorização do Serviço de Inspeção Municipal ou da SIDASC. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Camila, obrigada pelas informações. Um perigo, né? Imagina comer carne sem procedência, abatida em casa, sem as menores condições de higiene e vendida pela internet. Suínos sendo vendidos, abatidos pela internet, Gustavo. E a gente sabe muito bem que a carne de porco, por si só, se mal cozida em casa, ela já pode trazer algum tipo de dano para a saúde. Agora, você imagina onde há um abatedouro, que ele é clandestino na produção, obviamente, para baratear, ela também tem que economizar uma série de coisas, né? Então o cidadão fica extremamente vulnerável. Extrema irresponsabilidade, né, de quem investe ou quem tenta produzir um negócio clandestino alimentício, porque um dano para a saúde pode ser irreversível, inclusive. E também de quem compra, né? Porque quem compra pela internet, sem exigir procedência, sem exigir selo nenhum, está correndo risco e colocando em risco a vida de outras pessoas. A gente tem bastante participação dos nossos telespectadores hoje, né, Gustavo? Que bom! Agradeço a todos que já estão interagindo conosco através do nosso WhatsApp. Olha só, quem está interagindo aqui é a Loivana, perdão. A Loivana, ela é de Joinville, trabalha em Pissarras, disse assim: oi, manda um alô para os meus filhos e o marido que estão ligados na Band. É o Ryan, o Brian, Ronald e Gabriel. Muito obrigado a Loivana e toda a família dela que estão ligados e conectados conosco através do WhatsApp e também via TV Catarina. Boa tarde, meio-dia, Catarina. Manda um abraço pra equipe. Olha só essa aqui, hein, Mu? Quer ver se conhece? Manda um abraço pra equipe Só Puxão. A maior Santa Catarina, Só Puxão, uma equipe de pipa ali da costeira, segundo o Rodriguinho. Da hora. Só Puxão, diz ele. Porra. Mas é de pipa esse negócio? Deve ser mesmo. Coisa linda, rapaziada. Ó, só no biquinho lá e tal, né? Traz pra baixo, só puxão, coisa linda. E também quem mandou uma foto linda pra gente, vamos tentar inclusive até colocar no ar, né, Sibeli? Foi o Edrielson Miranda. Ele disse: dia lindo aqui no Morro da Prainha. Morro da Prainha que fica um pouquinho acima ali, o Morro do Mocotó, que tem aquela vista espetacular das 3 pontes de Florianópolis, a passarela do Samba Negro Querido, mas a Bahia Sul, de fato, olha, ele mandou a foto ali, Sibeli, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. De fato, uma foto muito bonita, ó, não é?
Nossa, incrível paisagem. Que vista, mora mal, hein, seu Idriel? A gente vai tentar mostrar ainda até o fim do programa. Muito obrigada pela participação de vocês. Olha, Gustavo, a comunidade de Lages está triste hoje. Teve uma perda grande lá, que foi o bispo, um bispo muito querido na cidade, e o Alan Borges tem as informações. A morte do bispo emérito de Lages, Dom Onéres Marchiori, comoveu os fiéis aqui na Serra Catarinense. Ele faleceu ontem por volta das 4 horas da tarde, aos 84 anos de idade. O motivo foi uma parada cardiorrespiratória. Ele estava no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. O velório está sendo feito na Catedral. Dom Onéres era muito querido aqui no município. Amanhã pela manhã, às 10 horas, haverá uma missa. Logo após isso, ele será sepultado em uma cripta dentro da própria Catedral. De Lages, Alan Borges. Aí, obrigada, Alan, pelas informações. Depois do intervalo, a gente vai falar de futebol. É isso aí, até porque a torcida do Figueira acordou hoje, que há algum tempo não conseguia acordar, viu, Sibeli? Com a consciência mais tranquila, com um andar diferente, como diz um amigo meu, afinal de contas, depois de 8 jogos na Série B, enfim, o Furacão do Estreito voltou a vencer. Um alívio, né? A gente fala disso já, 1h40, nós voltamos já. Meio-dia e 43, estamos de volta agora para falar de futebol. Antes eu só queria mandar um abraço para o Marcelo de Palhoça, que está ligado no Meio-Dia Catarina. Ele disse que é segurança do CT do Figueirense e que lá ele é conhecido como Marcelão. Aí um abraço para você. Valeu, obrigado. Eduardo e Richelli também ligados conosco. Dizem que todos os dias estão assistindo e que amam o programa. Obrigada pela participação de vocês. Daqui a pouco a gente lê mais recados sobre o esporte. A gente começa falando da Série B. É isso aí, muito obrigado então, Eduardo e Richelli, ao Marcelão. É isso aí, a gente vai começar falando de Série B do Campeonato Brasileiro, senhor Marcelo, porque é o seguinte, o teu Figueira que tu acompanhas aí diariamente treinando, os treinamentos que tu acompanhas deu resultado, porque olha aqui, o Figueira venceu! Rapaz, coisa linda, hein? 3-1 Londrina. Quanto tempo que eu não falava isso que o Figueira venceu? O Figueirense venceu Londrina por 3-1. O jogo foi ontem lá no Scarpelli. Com a vitória, né? Lembrando que a gente teve apenas 2 jogos, né? Na famosa super terça da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada vai ser complementada só no sábado, pelo menos momentaneamente. O Figueira tá fora do Z4, o que já é um baita de um alívio. Assim como a vitória. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a tabela de classificação da segundona do Brasileirão? Olha aí. G4 conta com o Juventude, que também jogou ontem. Meteu 3 no Goiás, Meteu 3 no Goiás e reassumiu a ponta. Juventude do Gilmar Dalpozo. Aí o G4, depois a gente passa de novo. Vamos lá, o que interessa que são os nossos times. CRB, Paraná, Londrina, Paysandu. O Figueirense é o 15º. Na primeira parte da tabela nós temos o Criciúma e o Z4 tem ABC, Oeste, Luverdense e Náutico. Por que momentaneamente, né? Porque, por exemplo, Boa Esporte, ABC e o próprio Oeste podem passar o Figueirense, assim como o próprio Luverdense. Esses times ainda não atuaram nessa rodada. Você pode ver aí, cada um deles tem 10 jogos, né? O Figueirense já fez a 11ª rodada. Bom também que o Figueirense, depois a gente puder voltar lá para a primeira parte da tabela, só pra gente garantir. É bom também que o Figueirense agora vai ter um tempo até a próxima partida para jogar. Serão 10 dias aproximadamente aí entre um jogo e outro para o técnico Marcelo Cabo conseguir treinar. Ele que chegou, assumiu o time no susto e é pouco trabalho. Olha aí então, o Juventude do Gilmar Dalpozo vai liderando. Alô Dalpozão, grande abraço, gente boa demais. Guarani, Vila Nova e Internacional fecham o G4 com o América Mineiro na sequência. América Mineiro que tem outro cara aqui de Floripa também, que é o Rafael Lima. Pois o Ceará, Santa Cruz, Brasil de Pelotas, o Criciúma aparece na 9ª posição e ainda o Goiás, esse é o top 10 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Figueira, depois de 8 jogos, desencantou no Scarpelli para delírio da massa alvinegra que esteve ontem lá no Scarpelão. O Figueira estava ansioso para voltar a vencer e marcou logo no comecinho, quando o Bruno Alves desviou e Marquinhos botou para dentro, mas estava em posição de impedimento. Mas logo ia ter gol legal e bota legal nisso. Olha a pancada do Zé Antônio na cobrança de falta, bola a 102 km por hora, 1-0 Figueira. O Londrina quis responder rápido. Jonas Veloso chutou na trave e fez o torcedor alvinegro prender a respiração. E Robinho foi quem levou o Furacão para o ataque de novo e parou na defesaça de César. Mas o segundo só sairia no segundo tempo. O alvinegro tinha um jogador a mais.
No escanteio, Marquinhos desviou e Renan botou pra dentro. 2-0 Figueira. Só que o Londrina não se entregou e conseguiu diminuir com esse gol de Jonas Belúcio. Aí Marco Antônio fez essa jogada e caiu. Renan já ia fazendo gol, mas o juiz deu pênalti, mesmo com a falta sendo fora da área. Robinho foi pra bola e fechou o placar. Fim de jogo, Figueirense 3, Londrina 1. Esse pênalti do Marco Antônio, não precisa ser sincero, né? Não aconteceu, a penalidade foi fora da área. A penalidade não, a falta aconteceu fora da área, então não seria penalidade. Mas, na sequência do lance, o Renan pegou a bola, bateu pro gol e fez o gol. O árbitro não teria dado a vantagem, porque em penalidade não existe a tal da lei da vantagem, né? Esse gol do Figueira acabou sendo anulado, o Marquinhos, que voltou e voltou bem pro time. Agora, essa pancada do Zé Antônio, hein? Olha lá! Nossa senhora, rapaz! Zé Antônio, que a gente já falava aqui, antes mesmo dele fazer extremo. Ele falava que esse cara é bola, hein? Joga futebol, é bom jogador. Aí, a zaga do Figueirense, você vai ver lá depois do terceiro gol, tomou um gol de novo com bola alçada na área. Mas o Furacão foi soberano durante toda a partida, tem um bom elenco, dá pra entrar na briga pelo G4. O caminho é bem longo, hein? Ó, o Renan marcando mais um gol, ele que chega a 5 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. O caminho é bem longo, né, pro Figueira conseguir isso. Mas, pelo menos, já tá aí uma vitória pra dar mais tranquilidade. Bola na área, esse lance aí, não foi pênalti, não foi. Primeiro porque ele dobrou o joelhinho, né? Ó, deu um contato ali, é um contato suficiente pra falta, mas seria fora da área. Aí depois, na cobrança, mais um gol do Figueira, foi o Robinho, também chegando a 5 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois bem, vamos continuar falando de Série B. O Criciúma, hein, que conseguiu deslanchar desde a chegada do técnico Luiz Carlos Vinck. E quem fala sobre essa chegada do Luiz Carlos e a mudança na postura do time nessa Série B do Brasileirão, que é surpreendente, é o nosso colega, gente boa demais, Joel Bernardo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Gustavo. O Campeonato Brasileiro da Série B chega à sua 11ª rodada. O Criciúma é o 9º colocado e tem 2 jogos fora na sequência. Nesta semana, o Vila Nova em Goiás e na outra, o Internacional em Porto Alegre. É claro que o Criciúma apresentou uma grande recuperação. E a responsabilidade, no caso o mérito, é total do técnico Luiz Carlos Vinck. Impressionante como o técnico, basicamente com o mesmo grupo, conseguiu fazer do Criciúma, que estava na lanterna, nas últimas posições, uma recuperação incrível. O Criciúma vem de 4 bons jogos, sendo dos 4, 3 vitórias. E tudo começou naquela recuperação do Criciúma, quando vencia o Figueirense em 2-0, depois acabou empatando em 2-2. O Criciúma agora, para jogo de sexta-feira, tem a volta da dupla de zaga titular. Lucão é a sensação, está fazendo gols em todos os jogos. Grande momento do Criciúma no Campeonato Brasileiro. Para o meio-dia, Catarina de Criciúma, Joel Bernardo. Valeu, Joel Bernardo, gente fina demais, narrador da Rádio Difusora de Sara. Então, o Criciúma, que agora precisa mais do que nunca manter esse ritmo, caso tenha a intenção. Bem que são 2 jogos fora de casa, né? Contra o bom Vila Nova, do técnico Emerson Maria, e contra o também Internacional, querendo ou não, são 2 times aí que estão na briga. O Internacional mais do que nunca conseguir a vaga para a Série A do Brasileirão. 2 testes duríssimos que vão ou não confirmar essa boa fase do Tigre. Pois bem, vamos falar de Copa Sul-Americana. A Chapecoense começa hoje a caminhada na busca pela conquista, 2ª vez consecutiva, seria, né? O famoso bicampeonato, saiu a palavra. Um bicampeonato. A Chape começa a caminhada contra o Defensa e Justiça, lá de Buenos Aires. Da província de Buenos Aires, na Argentina. O jogo vai acontecer em solo portenho. O jogo que começa às 7h15 da noite, é a 2ª fase, é o jogo de ida. O jogo da volta, para você já saber, só acontece dia 25 de julho, uma terça-feira, na Arena Condá. Então até lá também a Chape vai ter um bom tempo aí para trabalhar. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo da Chapecoense é na segunda-feira. Novamente a Chape jogando numa segunda-feira, vai ser contra o Fluminense no Rio de Janeiro, no estádio Gilete Coutinho. Vamos dar uma olhada como é que foi o último treino da Chape antes do embarque para Buenos Aires. E quem acompanhou foi a nossa repórter Elisandra Vissotto.
Wagner Mancini tem conversado bastante com os jogadores durante os treinamentos. A hora é de esquecer a má fase após 3 derrotas no Brasileirão e tentar reencontrar o bom futebol mostrado em outros jogos. Esse é o objetivo da Chapecoense na partida de hoje pela Copa Sul-Americana e ficar focado em busca de uma vitória fora de casa. Se Deus quiser, vamos trabalhar forte, da maneira que a gente está trabalhando. E vamos tentar agora mudar a chave um pouco para a Sul-Americana e vamos mudar um pouco a situação. Para a partida de hoje na Argentina, Wagner Mancini não vai contar com Luiz Otávio, que está suspenso. Quem vai entrar em seu lugar é Grolli. E o comandante da Chape sabe da responsabilidade de vencer na Argentina. O adversário é um adversário que tem uma forma de jogar fechada, que não é um time que se expõe, não é um time que propõe o jogo. Esse time fez 2 jogos diante do São Paulo e os 2 jogos de características semelhantes, né? Então não é um time que vai tendo a posse de bola, que vai nos atacar. A gente já sabe disso daí. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre, inclusive, o adversário da Chapecoense, o Defensa e Justiça, para falar só de um episódio que aconteceu lá no treino em Buenos Aires, no reconhecimento do gramado, lá onde vai acontecer a partida hoje. O jogador Rossi e o meio-campista Neném, atacante Rossi e Neném, meio que se desentenderam, bateram boca. Aí, obviamente, o Wagner Mancini, como manda o figurino, botou panos quentes e tudo mais. Agora o que a Chape tem que ter a cabeça no lugar e esquecer as vaidades, né? E querendo ou não, o seu Rossi precisa sim respeitar o Neném, que tem já um bom tempo de casa na Chape, né? Independente que foi a brincadeira ali ou tal, não, mas tem um bom tempo de Chape, então o seu Neném, violinha no saco, pro Rossi tá tudo certo. Vamos dar uma olhadinha, saber um pouquinho mais do adversário, que é o pessoal do Defensa e Justiça. Eles comemorando mais uma vitória no Campeonato da Argentina. A classificação, viu, diante do São Paulo, na fase anterior, nessa Copa Sul-Americana, não foi por acaso, não. O Defensa e Justiça é uma das grandes surpresas do futebol argentino. A equipe terminou a competição portenha como 10ª colocada e com os mesmos 49 pontos do Lanús e do New Old Boys. Mas o principal responsável por esse desempenho está de malas prontas para se juntar à comissão técnica da seleção da Argentina. O jovem treinador Sebastián Becchati, de 36 anos, é pupilo de ninguém mais, ninguém menos do que o badalado Jorge Sampaoli, né, que é o técnico hoje da seleção da Argentina. E ele vai fazer, diante da Chape, o técnico do Justiça e Defensa, ou Defensa e Justiça, Defensa e Justiça. Ele vai fazer a última partida no comando dos argentinos. Dentro de campo, o atleta mais conhecido é o meia Jonas Gutierrez. Ele jogou por mais de uma década aí, para quem acompanha o futebol europeu, na Europa, né? E, inclusive, nesse período, ele se acusou de um câncer no testículo. Viveu um drama danado na vida, porém, o Gutierrez superou isso, e tanto superou que, inclusive, disputou a Copa do Mundo de 2010. E esse é o palco do jogo que a Chapecoense vai encontrar para encarar o Defensa e Justiça. Bem diferente dos estádios que a Chape está acostumada a ver. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série A, até na própria Copa Sul-Americana, o que acompanhou também na Libertadores da América. É um outro clima, alambrado perto, e aquela torcida chata que não para de cantar, chata no bom sentido, chata que não para de cantar em nenhum momento. Esse é o adversário da Chapecoense, para logo mais um adversário duríssimo. Quem espera facilidade, porque não conheço aí o Defensa e Justiça, olha, é bom ficar atento, porque é um time encardido, né? Tanto que eliminou o São Paulo na fase anterior. A gente tem muita participação aqui dos nossos telespectadores. Falando de esporte, o Ademar Correia de Biguaçu disse em relação ao Figueira que parece que o gigante acordou. E diz, não vamos nos empolgar, falando com a torcida, mas também não vamos nos dispersar. E os filhos dele, o Vinícius e o Jamelão, foram e conferiram o jogo de perto. O Eduardo Padilha, do bairro Agronômica, disse que o Figueira venceu, mas não convenceu a torcida. Mesmo assim, mesmo com o jogador a mais em campo, disse que acha que o Figueira ficou acanhado ao invés de buscar um placar maior. Eu acho que... como é que é o nome dele? Desculpa. Eduardo Padilha. Eduardo, eu acho que a partir do momento em que se consegue uma vitória, porque o Figueirense sequer estava conseguindo jogar bem, né? E aí perdia. Pelo menos venceu. Jogando mal, é verdade. Não
aquele futebol vistoso, mas de uma forma mais organizada, né? A gente já pôde observar que é um 4-1-4-1, o esquema tático adotado pelo Marcelo Cabo, com linhas bem definidas. Alô, dona de casa, você que não sabe o que é um 4-1-4-1, são 4 caras lá atrás, um boneco no meio, mais 4 no meio e um lá na frente. Resolveu? Tá explicado, Thiago, né? Resolveu, agora elas entenderam. Olha só, a Patrícia está participando conosco de Palhoça, a Gislaine de Florianópolis, sempre ligada conosco, e o Paulo do bairro Aririú, também de Palhoça, disse que adora o programa e está ligadinho esperando o recado. Tá aí então, Paulo do bairro Aririú. A gente tem uma foto, vamos ver se dá para mostrar a foto do Vinícius Júnior, que é um pequeno torcedor, tá aí na tela para você, um pequeno torcedor do Esporte Clube Cometa Itapiranga. Quem mandou foi o Wilson Schneider, que é o vovô ou o pai do Vinícius. Muito fofo já no meio da torcida. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. Futebol do time ali e tal, acompanhando, feliz da vida, indo pro estádio já desde cedo. Tá certo, daqui a pouquinho tem mais participação de vocês aqui conosco. Só para acrescentar sobre as informações, o Avaí está se preparando no próximo jogo, Sibeli, que é contra a Ponte Preta no estádio da Ressacada. Inclusive, a torcida Mancha Azul já está programando aquela bela recepção para incentivar os jogadores. O momento é disso mesmo, né? De dar apoio e apostar de que o Avaí consiga sair dessa situação. Jogou bem contra o Botafogo, Douglas Friedrich, o grande nome do jogo, né? O goleiro havaiano, depois que o Kozlinski não andou muito bem. E além de toda essa festa, essa recepção, também é dia de feijoada na Ressacada, né? Tem que dar um ingressinho para nós presentear. Ah, exatamente, ó. O Mu, aqui, que inclusive é integrante da torcida Mancha Azul, tá pedindo, viu, seu presidente Batistotti, que a rapaziada aí dê uma colaborada, aquele ingressinho maroto e tal, o pessoal dá um apoio bacana, pra chegar lá o Mu descascando o couro do gato lá no Ripinique. É Ripinique que toca? É Ripinique. É coisa linda, aquilo lá. Olha só, o Wilson respondeu aqui que ele é o vovô do Vinícius, esse bebê fofo que a gente acabou de ver. Rapidinho, o Oswaldo de Rio Negrinho está participando conosco, pediu um abraço. Ele disse que achava que o Gustavo era havaiano. Sempre tem essa polêmica, né, Gustavo? O pessoal quer saber qual que é o time. O que acontece isso é comum, é o que eu mais respondo. É Figueira, Avaí, é Figueira. E o Robson, o Rodrigo, mandou uma foto com um amigo dele, Robson, uma foto de ontem, não vai dar tempo agora porque acabou de chegar, mas uma foto assistindo ao jogo do Figueira, que venceu por 3-0, feliz da vida, o Rodrigo da Agronômica junto com o Robson. Ele ganhou o par de ingressos ontem aqui no Meio-Dia, Catarina. Tá certo. Depois do intervalo a gente fala sobre uma novidade para quem é usuário de táxi. Os taxistas vão ter agora um aplicativo similar ao da Uber para que a pessoa acione ali rapidamente, faça o pagamento eletrônico, tudo com mais facilidade. Ó, e quarta-feira é dia de Virou Viral e eu posso garantir, mais uma vez, está imperdível. Sai daí não. Uma hora e 3 minutos, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Vamos dar uma olhada como é que está a movimentação nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Começamos mostrando a Pedro Ivo Campos, que tem já uma movimentação intensa, né, pro horário. Pedro Ivo Campos, pessoal que está entrando na ilha de Santa Catarina, então um pouquinho mais de atenção. Sentido inverso a Colombo Salles, também lá no final dela, para quem já vai pegar a Via Expresso, vai acessar ali a Avenida Beira-Mar Continental, aí sim também um pouco mais de retenção de veículos, mas nada preocupante, pelo menos para o momento. Vamos falar agora, né, Sibeli, de um assunto que rende já há algum tempo, o elevado do Rio Tavares. É verdade, ainda, né, Gustavo? Mais uma etapa dessa obra tão esperada do elevado do Rio Tavares teve início nessa semana. Uma boa notícia para quem aguarda por melhorias, que são muitas pessoas, né? Melhorias no trânsito da região. Então, mais uma etapa nessa semana foi concluída. A gente espera que seja mais próximo da entrega, então. As máquinas já estão fazendo a terraplenagem do terreno. No local será construída uma pista com ciclovia e calçada. Para isso, 2 imóveis foram desapropriados e serão demolidos. A pista terá 80 metros de extensão. A gente quer finalizar esse acesso agora, meados de julho, né, até a segunda quinzena, desviar o tráfego até final de julho e iniciar os trabalhos aí para o novo pilar, né, agora final de julho.
Com a pista concluída, o trânsito será desviado para que aqui bem no meio do cruzamento dos veículos possa ser construído o último dos 12 pilares do elevado. Com o pilar finalizado, o andamento da obra depende de mais desapropriações. Nós temos ainda 23 desapropriações, né, num total de 6 milhões de reais a serem feitos. O elevado do Rio Tavares é uma das obras mais aguardadas pelos moradores do sul da ilha, já que promete desafogar o trânsito na região. A obra começou em 2014. Tá aí as informações da Karina Kopp, obra esperada, e a gente espera muito aqui noticiar a entrega dessa obra, né, Gustavo, que vai melhorar tanto o fluxo ali da região. Sem esquecer que o prefeito Jean Loureiro colocou essa obra como prioridade, né? Mas é aquela coisa que a gente até já falava ontem. Ele não sabia a situação que se encontrava a prefeitura, né? Tantos custos que a gente tem tido aí, ou gastos que foram mostrados, inclusive a próxima matéria fala sobre isso, né? Da dificuldade financeira da prefeitura. Exatamente. Falando na prefeitura, ontem a gente falou aqui sobre o corte nos telefones da prefeitura e na capital escolas e creches, né, que estão com o telefone cortado por falta de pagamento. Hoje a gente tem mais informações em relação ao funcionamento das creches que poderiam ter parado, mas o funcionamento se mantém, já que a prefeitura se comprometeu a emprestar celulares provisoriamente para as unidades. Segundo a Prefeitura, o corte nos telefones foi efetuado nesta segunda-feira em 115 creches e escolas do ensino municipal aqui de Florianópolis, todos por falta de pagamento. Nós fomos, na tarde de ontem, surpreendidos pela irresponsabilidade da empresa que presta o serviço para a Prefeitura em cortar os telefones das nossas unidades educativas. Por que eu digo irresponsabilidade? Porque o governo Jean Loureiro está negociando esse processo, que é um pagamento do passado, da gestão passada. 2017 está tudo administrado, há 2 meses tentando negociar. A dívida é de aproximadamente R$1 milhão. Mas, segundo o secretário de Educação, Maurício Fernandes, é referente à gestão anterior, de 2013 a 2016. Foi feita uma proposta para pagamento parcelado da dívida, mas foi negada pela operadora. Por enquanto, as unidades receberam celulares para suprir suas demandas. Essa funcionária pública falou com nossa equipe, mas com medo de represálias, preferiu não se identificar. Até hoje nós não recebemos, o dia inteiro ligando dos celulares sem conseguir ligar para as famílias. Utilizando o celular pessoal de vocês. Pessoal, que é uma condição da prefeitura não utilizá-lo. De acordo com a prefeitura, não há recursos para que as dívidas com a Oi e também com outros fornecedores sejam pagas todas de uma vez. O total de dívidas acumuladas até dezembro de 2016 soma cerca de R$200 milhões. A gente segue acompanhando e espera que essa situação seja normalizada o quanto antes para não comprometer o serviço essencial na capital, que são as creches. A partir de agosto, os táxis de Florianópolis poderão ser chamados pelos usuários através de um aplicativo. Hoje eu conversei com o secretário do Sindicato dos Taxistas aqui da capital. O aplicativo é simples, o usuário baixa no celular e faz o cadastro. E aí tem acesso à quantidade da frota de táxis disponíveis na rua, preço da corrida e também pode avaliar o serviço, entre outras facilidades. O passageiro terá 3 opções de chamada do táxi, né? Tanto por telefone, pelo aplicativo, baixando o aplicativo no telefone, no smartphone, ou na plataforma da web, acessando pela internet em qualquer computador. Atualmente, Florianópolis tem 623 táxis cadastrados. A ideia é aperfeiçoar o serviço a partir da avaliação da comunidade e, é claro, melhorar o preço e aumentar a demanda das corridas, já que desde a chegada da Uber, o faturamento dos taxistas caiu cerca de 60%. Os aplicativos de transporte particular, trabalhando da forma que estão hoje, sem nenhuma regulamentação, caracteriza a concorrência predatória, né? Não é uma concorrência sadia, e aí nós vamos continuar tendo muito prejuízo, né? Essa é a nossa tentativa de chamar o público novamente, mas contando que o poder público acelere esse processo de regulamentação. O aplicativo deve ser disponibilizado gratuitamente a partir de agosto. Tá aí uma facilidade para os usuários de táxi.
Uma iniciativa aí que tem muito a ver também com a chegada da Uber na capital, né, Gustavo? Que é uma concorrência até desleal, na opinião dos taxistas. Entre taxistas e uberistas tem que se pensar sempre também no bolso do consumidor. Mas é claro que isso aí é uma resposta à tecnologia oferecida hoje no Uber, onde uma vez que você já pode avaliar, por exemplo, o serviço dos taxistas, já é um ganho tanto, né? Porque tem muitos taxistas que certamente acabarão pensando duas vezes ao negar uma corrida quando descobrem que ela é curta, por exemplo. Coisa extremamente comum. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira, né? Agora, que o Uber fez um bem danado, querendo ou não, para a profissionalização dos taxistas, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, isso não há a menor dúvida. A Polícia Federal suspendeu em todo o país a emissão de passaportes. A partir de agora, então, as pessoas que precisem tirar o passaporte precisam ficar atentas. A medida é por tempo indeterminado e foi tomada por falta de recursos por parte do governo. Quem foi atendido na Polícia Federal e teve o atendimento completado até ontem, dia 27, recebe o passaporte normalmente. Já quem está agendado para comparecer na data prevista pode ir, mas não há prazo para que o documento seja confeccionado e também não há prazo para a entrega. Os que pagaram a taxa, mas não agendaram, podem agendar novamente e serão atendidos normalmente, mas também não tem data para confecção e entrega. Vale lembrar que a renovação de passaporte não é obrigatória e a pessoa só deve renovar se for viajar, por corte de custos então, né, Gustavo? Mais uma vez, né? Não é a primeira vez que isso acontece, certamente não será a última, porque o Brasil enfrenta uma crise danada no setor público, questão de orçamento e tudo mais. Agora também tem os detalhes, né? Acabar com os penduricalhos para reverter esse dinheiro, por exemplo, para a Polícia Federal na confecção do passaporte, ninguém quer. Muito bem, olha só, a Laudemira de Palhoça tá mandando um abraço pra gente. Ela diz, tô ligado em vocês, é a Laudemira de Palhoça, obrigado pela audiência. Tem também... já tá a foto ali? Olha só, daqui a pouco a gente já lê esse recado. Mas boa tarde, amigos do Meio-Dia Catarina, sou o Cleiton de Bombinhas. Uma dica para a defesa do Figueira é o zagueiro Fredson, do Sampaio Corrêa. Opa, rapaziada, já está indicando o jogador. Ô, Carlito Arini. E aí eu gostaria de saber, segundo o Garcia está falando aqui, também mandou mensagem pra gente, gostaria de saber sobre a Série C, sobre o Imbituba. Olha, sobre Série C do Campeonato Catarinense, né, Sibeli? A gente fala aqui toda segunda e sexta-feira, coisa que inclusive, viu, seu Garcia, você acompanha só aqui no Meio-Dia Catarina. Aí ele pergunta assim, ó, pergunta pro Momô se conhece o Jonathan, um mané, a gente tem a foto dele aí, um mané que joga no Imbituba, tá jogando a 3ª divisão do Campeonato Catarinense. Ele não conhece? É da tua área? Conhece. Mas essa tua cara de conheço, não me convenceu. Foi um conheço só pra dizer conhece. Do lado ali é o Chiquinho. É o Chiquinho? É o Chiquinho e o Jonathan? Pessoal da Costeira? Esse aí. Responde olhando pra mim, é pessoal da Costeira ou não? Não, eu acho que é da Costeira. Eu acho que é pessoal da Costeira. Pessoal ali do Carianos, tá? Um grande abraço então, Jonathan, Chiquinho, seu Garcia, muito obrigado pela audiência, pessoal que tá mandando fotos pra gente aí via o nosso WhatsApp. Tá certo, depois do intervalo tem entrevista aqui no estúdio sobre a mostra de cinema infantil. É isso aí, 1h12 e o Meio-Dia Catarina, na sequência também vem com o Virou Viral. E 14, estamos de volta. Olha só, cães e gatos de famílias com até 2 salários mínimos de renda voltarão, Sibeli, a ter atendimento ambulatorial de graça feitos pelos veterinários da Prefeitura na diretoria do bem-estar animal aqui da capital. A retomada do serviço é a partir do remanejamento dos veterinários que já trabalhavam na rede, mas que atuavam em outras áreas. O consultório vai funcionar como centro de saúde. O atendimento é da 1 da tarde às 5 horas por livre demanda, ou seja, sem agendamentos. São feitas consultas com exceção daquelas que demandam internação, cirurgias de tumores e ortopédicas. Estamos aqui agora recebendo a Luísa Lins, diretora da Mostra de Cinema Infantil da capital, que começa já nesse sábado. Um evento sempre muito prestigiado aqui na capital, né, Luísa? Quais são os principais destaques para a mostra desse ano? Boa tarde. Boa tarde. Olha, a gente está com uma programação a cada ano melhor.
né? Nós temos filmes do mundo inteiro e filmes do Brasil inteiro. Então, eu não consigo nem destacar. Eu convido todos para abertura, sábado, às 2 horas, com um filme feito especialmente para o cinema, do Peixonauta, que é uma série da TV que as crianças amam, e agora a TV Pinguim, que a produtora fez um filme especial. E vai estar com a presença da diretora. Então, como a gente tem muitas crianças que gostam de entender de como se faz um filme, que gostam de cinema e querem saber, né, o que motivou alguém a fazer um filme e uma série chamada Peixonauta, então a diretora vai estar aqui. Então eu convido todos para o sábado, 2 horas da tarde. Lembrando que toda a programação da mostra é gratuita, ainda ganha um saquinho de pipoca também. Muito bem lembrado, programação gratuita, um convite aí irrecusável. E eu gostaria de saber sobre as sessões, porque eu sei que tem a participação das escolas, tem participação também em outros bairros. Como é que vai funcionar a programação de vocês em relação a isso? A mostra acontece durante 10 dias, né? Ela está iniciando amanhã uma programação para professores com a Secretaria Municipal. Sábado de manhã nós temos também para adultos e realizadores, para o mercado do audiovisual catarinense, nós temos um encontro do cinema infantil. A programação para as crianças começa no Teatro Governador Pedro Ivo, 2 horas, sábado, 2, 4 e 6 horas, sábado, domingo, 11 da manhã, para dar tempo para as famílias, né, chegarem no teatro, 11 da manhã, 2, 4 e 6. No final de semana, esse é um filme do Animamundi, que nós também fazemos uma parceria com o Animamundi, o maior festival de animação quase que do mundo. Trapalhões, uma refilmagem dos Trapalhões. Então, no final de semana, essas sessões, são 4 sessões. Sempre tem atrações culturais no final da mostra. Como a mostra acontece no Pedro Ivo, a gente coloca um jardim, um café no jardim, então fica um ambiente muito agradável para a família, é um centro cultural para a infância, coisa que não existe aqui em Florianópolis. E as escolas agendaram, né, somos um pouquinho, agendaram durante a semana. Nós vamos receber durante a semana 6.000 crianças. E aí tem transporte incluso, né? E as escolas da rede pública, a mostra oferece o transporte. Então, nós estamos prevendo alcançar o todo, só aqui em Florianópolis, 15.000 crianças, porque nós também levamos a mostra para bairros distantes do Teatro Governador Pedro Ivo. Legal. E qual que é a expectativa de vocês para esse ano, já que a mostra ela é tão bem vista e tão prestigiada, né? Já tem essa característica, já é a 16ª mostra. Sim, a gente sempre tenta incluir cada vez mais as crianças. Então, esse ano nós temos uma sessão especial para crianças cegas e surdas, no sábado, às 4 horas, 4h30, se eu não me engano. Então, você que tem um filho surdo, uma filha cega, vai poder participar da mostra também. Todos são muito bem-vindos na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, uma programação de qualidade. É muito importante a criança ter acesso à cultura, só pelas imagens, né? Você vê como é bom, né? Eu acho que o país e o mundo estão num momento tão difícil, né? Assim, a gente vê as notícias, muitas negativas. Vamos dar um tempo nisso, vamos viver um pouco, voltar para a infância, se divertir, mostrar. Esse filme é da África, Bino and Fino, é lindo. Se eu não me engano, esse é alemão. Esse é um filme brasileiro muito interessante, que a gente está com muitos filmes sobre os indígenas, né? Então tem muita coisa boa, programação gratuita. Muito convidativa a programação. Para os adultos também, né? Para os adultos também, a gente assistiu aí uma mescla dos principais destaques da programação. Como a Luísa falou, é difícil escolher alguns, porque são produções realmente muito boas, muito bem feitas. Fica então o convite para vocês, já a partir desse fim de semana, um programaço para curtir, para a família inteira curtir. Sábado, então, 2 horas no Teatro Pedro Ivo. Começa, é até o dia 9, programação gratuita, e a gente espera aí que o público lote o teatro em todos os dias da mostra, né, Luísa? A gente tem um público enorme, mas isso, leve o seu filho, faça um esforço, saia de casa, né? Leve para esse mundo do sonho, um centro cultural. E o mais legal é assim que o nosso público, as crianças amam, mas a gente tem um público adulto que mesmo sem filhos, eles frequentam a mostra. Eu acho que é imperdível. É o que tem de melhor de cinema no mundo, né? A gente viu, tem filme da Etiópia, tem filme da Estônia, filme da Alemanha, filme do Irã, filme da Geórgia.
assim, apresentar o mundo, como o mundo é grande, né? Como o mundo é maior, como a gente pode também prestar atenção nas coisas boas que acontecem. Então, acho que a mostra é um convite, é uma programação incrível, ela é internacional, competitiva e internacional, as crianças votam. Legal. Nós temos até um júri específico, nós temos o público também vota, mas as crianças também votam. Tá certo. Enfim, Fica convido a o todos. convite aí, feito pela Luísa, muito bem feito. Obrigada, Luísa, pela sua participação. Então, sábado, 2 horas, começa a mostra aí de cinema infantil da capital. Muito bem, muito obrigado, Luísa, pela sua participação. Chegou a hora do quadro Virou Viral. E hoje, Lucas Miranda tem um desafio e tanto. Ele vai mostrar para vocês nomes de aplicativos e expressões do mundo www que até bem pouco tempo eram bem desconhecidas. Hoje em dia, o que aconteceu com elas? Viralizaram. Eu nem sei o que você vai perguntar, mas tudo bem? Olá, muito boa tarde, beleza? Tudo certo? Mais uma vez começando outro Virou Viral. E você deve estar pensando o que essa criatura mais uma vez está fazendo aqui. Ele não queria ser convocado, mas foi convocado mais uma vez. Nosso amigo Rogério, Rato. Opa! E hoje nós vamos falar no Virou Viral frases que hoje em dia fazem sentido, mas 10 anos atrás não faziam sentido. Só que dentro dessas frases, nós vamos pegar uma palavra, que são palavras de atualmente, que essas frases elas se popularizaram e viraram virais com a questão da internet. Aplicativos, esse tipo de coisa. E vocês vão soletrar essas frases. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, eu já tenho microfone. Vamos começar então? Vambora. Vamos lá, vamos pro Soletrou Viral. A primeira frase que hoje faz sentido e há 10 anos não faria sentido é a seguinte: vamos ouvir música no teu Spotify, que não tem propaganda. Spotify é a palavra escolhida dentro dessa frase. Conhece essa palavra? Explica mais. Não foi combinado que tinha pedido a definição? Esqueci. Antes você tinha que baixar músicas. E o Spotify hoje é uma plataforma de música que tem tudo que você quer ouvir. Transmite isso aí pra você. Você tinha que entrar no YouTube antes pra ouvir aquela musiquinha que queria. E essa frase não fazia sentido há 10 anos porque o Spotify só foi popularizado em 2010. E aqui no Brasil só em 2014. Quando a mensalidade era paga em dólar e os concorrentes eram o IBO e o Napster. Não lembro. Usa o Spotify? Não? Eu não sei o que é isso, mas uso. Spotify é a palavra. Tempo pro Rogério Machado Rato soletrar pra você. S-P-O-T-E. Spot. Spotify. Mais uma. S-P-O-T-E-F-I-R-E. Bombado. Errada a resposta. Spotify soletra S-P-O-T-I-F-Y. Então tá bom, Rato. A primeira não deu boa, tá? Chama outra. Nem vou entrar na internet hoje pra não tomar spoiler. Sabe o que é spoiler, Rato? Spoiler. Não sei. É a definição? Não sei. Defina pra mim. Spoiler tem a origem do verbo spoil. Significa estragar. Assim, por exemplo, sabe quando final de filme, final assim que é aquele de impacto, entendeu? E daí? E aí alguém vai lá e te conta. Isso aí ele te deu um spoiler. Putz, isso é ruim, cara. Um spoiler. Spoiler na tela, tempo pro Rato. Isso é S-P-O-L-L-E-R. Tá? Eu acho que tá certo. Errada a resposta. Não deu mais uma vez pro Rato. A palavra se escreve como você está vendo na tela, não vou falar aqui mais. Vamos para a próxima frase aqui. Rato, manda nudes. Conhece essa frase aí? Já ouvi falar. Então sabe o que é nudes? Sim. Pode explicar. De cueca, só de cueca. Mas o que é só de cueca? Uma pessoa só de cueca? Quase isso. Quase. É quase isso. Mandar nudes foi um dos temas da vez de 2015. Todo mundo tinha smartphone, tirava fotos. Todo mundo usava o WhatsApp, isso mesmo. Snapchat, e aí mandava aquela fotinho mais... Sim, né? Travessa, né? Das bombas. Você já mandou nudes, ou Rato? Não, isso não. Nudes na tela pro Rato. N-U-D-E-S. Acertou o Rato! Parabéns pro Rato. Obrigado. A gente vai ver o próximo participante aqui do nosso Soletrou Viral. O segundo participante hoje da escola, como é que é a escola mesmo? Agora, próximas frases que hoje fazem sentido. Cascais, lembrei. Lembrou? Antoniza Cascais. Não interrompe mais. Entendeu? Passei pra direita e dei match com uma gata. Você... Definição, por favor. O Tinder é um aplicativo de paquera. Funciona assim, uma foto aparece. Se você passa pra direita, você gostou da pessoa. Se você passa pra esquerda, você não gostou da pessoa. Ok. Se você passou pra direita a pessoa e ela também passou pra direita, perfeito. Aí dá o match. Aí que acontece o... Entendeu? Entendi. O match é a combinação em inglês. Match no Soletrou Viral. M-E-T. Isso.
Você pode confirmar? T é você. Não é. Nesse momento você errou, perdeu. Match só entra, como você está vendo aí na tela, M-A-T-C-H. É Match, então é Match. Match. Ah, Eu falei certo. Pronúncia errada, é Match. Eu saberia o que era. Meu primo disse que vai virar Uber. Algum tempo atrás essa frase não faria sentido, porque não existia Uber. Uber só chegou ao Brasil em 2014 e foi criado em 2009. Mas você sabe o que é Uber? Uber é um aplicativo onde você solicita o serviço de transporte. É mais barato que táxi. Mais baratinho, bem baratinho. Tranquilaço. Tranquilo, né? Deu uma colher de chá pra você. Vamos lá. Uber, pra Nereu. Na tela. B-E-R. Tá certo disso? Correto. Perfeito. Ponto pro Nereu, acertou a primeira aí. Você vai pegar um Uber pra ir embora hoje, Nereu? Vai ficar por aí? Vai... Eu tenho Uber. Vamos pra próxima, então, palavra. A última pra você, Nereu. Por enquanto tá 1-1. Se você fizer você ganha do rápido. É o seguinte, esse casal eu não canso de chipar. Você sabe o que é chipar, Nereu? Dá um chute aí o que é chipar. Ligar? Conectar? Nada a ver. Resumidamente, chipar é apoiar um romance. Chipar, o chip vem da relationship, que é aquele relacionamento. Então, por exemplo, você acompanhava lá o caso da Angelina Jolie e do Brad Pitt. Tá. Se você acompanhava o caso deles, você chipava eles, entendeu? Ah, ok. Você é um shipper de algum casal ou não? Não. Você não chipa ninguém? Ninguém. Chipo eu mesmo. Então tá bom. Chipar. Na tela, tempo pro Nereu. Chipar. C-H-E-E-P-A-R. Certeza, Nereu? Absoluta. Errada a resposta. Infelizmente, não deu pra você, Nereu. Obrigado. Parabéns, tá? Você conheceu algumas expressões novas. Aprendi alguma coisa. Um abraço, pode sair. Tchau, gente. Abraço. Esse foi o Soletrando Viral. Aliás, esse foi o Soletrou Viral. E a próxima, a gente vê aí quem é melhor. Dessa vez deu empate entre o Rato e o nosso amigo Nereu. Um abraço pra você. Até a próxima. Tchau. Até a próxima quarta-feira tem mais. Sempre muito bem-humorado, Lucas, com as sacadas dele, né? E útil, né? Porque pais, avós, quando... E aí agora, como virou viral, tem essa possibilidade sim, Sibeli. A gente tem bastante recado aqui via WhatsApp, vamos registrar então. A gente consegue botar na tela aquela foto de um telespectador, o Rodrigo, que foi o vencedor, inclusive... Os ingressos. Tá aí a foto dele na tela. O Rodrigo, ele ganhou um par de ingresso ontem presente aqui do Meio Dia Catarina e assistiu a vitória do Figueira, colocou 3 meias, ficou com o pé quentinho e assistiu sim a vitória do Figueira ao lado do amigo dele, o Robson. Que bacana aí que a gente pôde proporcionar um momento legal pra você, viu, Rodrigo? Também registrar aqui recado do Hermes de Palhoça, tá falando aí sobre o Avaí, dizendo, com essa última vitória do Avaí, será que teremos uma reação pra sequência do campeonato? Ou é mais uma ilusão pra torcida havaiana? Tomara que não seja ilusão, né? O Pedro do bairro Ipiranga de São José, eu digo que a torcida do Figueira se ilude muito, sendo que é muito difícil o Figueira ganhar. Ele está falando já sobre a questão de acesso. Aí tem aqui uma reclamação, Sibeli, do Arthur da Lei, ele é vice-presidente da Associação do bairro Los Angeles, dizendo inclusive que, quando possível, vai nos enviar um vídeo. Eu gostaria de perguntar para o coronel responsável pelo policiamento no bairro dele, lá em Los Angeles, por que não estão usando a lei que é proibido o som automotivo? Aqui em São José está acontecendo, pois no bairro Los Angeles é o que mais dá de reclamação do 190, mas nada vem sendo feito. Tem mais 2 recados aqui pra gente ler. Manda um abraço pra vocês, a cada dia estão melhores e com muita informação útil para a população. Grande abraço, Giovanni do bairro Santa Mônica. E também, deixa eu ver aqui mais, Osmarino Rocha, lá de Lages, tá ligado conosco, dizendo que a audiência é maciça na Serra Catarinense. Muito obrigado a todo mundo, interatividade aqui, a gente responde o que é possível, né? Obrigada mesmo pela participação de vocês, pelo carinho sempre conosco. E amanhã tem mais Meio Dia Catarina, 12h30, nós esperamos vocês. É isso aí, pra você uma ótima tarde de quarta-feira e até amanhã ao 12h30. Tchau, gente!